ler todo o texto, mas a gente não vai meditar nele todo. Pode ser que posteriormente a gente continue meditando nele, mas a gente vai ficar até o versículo 5, acredito eu. Depois a gente caminha mais, porque esse texto é um texto muito importante para a gente entender o próprio mundo no qual nós vivemos. A importância desse texto, né? Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste tua esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra em tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também carnes e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. O suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher e vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra e foi tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Queridos, vamos meditar um pouco nesse texto. Por que eu disse para vocês que esse texto é importante para você entender o mundo ao qual nós vivemos e o seu mundo particular? O seu mundo particular. Pensa em coisas grandes, tragédias grandes que já aconteceram no mundo. Vamos parar para pensar assim: bomba de Hiroshima, cidade de Nagasaki, né? Milhares de pessoas morreram instantaneamente por causa de uma bomba que foi jogada pelos Estados Unidos. Tragédia deles. Pensa no Holocausto. Hitler
assume o governo do exército alemão e coloca o povo alemão contra os judeus. Milhões de judeus morreram por causa dessa perseguição que aconteceu ao povo judeu. Câmaras de gás, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguns filmes a respeito disso, coisa terrível. Pessoas eram colocadas dentro de câmaras de gás, elas morriam ali, depois seus corpos eram lançados em montanhas de pilhas de corpos e eram queimados ali a céu aberto. Existem alguns filmes, que retratam isso, Lista de Schindler, recomendo que os irmãos assistam. Tem um filme que eu gostei muito também, chamado O Pianista, todos retratam esse período da história, o Holocausto. Aquele filme também, O Pijama, também retrata essa história. E o Pijama Estado, não é? É, sim. É esse, também. Já assisti também, eu gosto muito desse tipo de filme. Então, tragédias provocadas pelos homens. Agora nós estamos aí, vendo a guerra na Ucrânia, Eu sigo uma página no Instagram que relata cenas reais da guerra da Ucrânia. As pessoas, seres humanos matando seres humanos por motivações que nem eles mesmos sabem. Os ucranianos até têm uma motivação que é defender o seu país, mas os russos estão no que querem, Infelizmente, eles são obrigados a enfrentar essa guerra, mesmo contra a sua vontade. Agora, não é só isso não. Pensa nas questões cosmológicas. O que eu quero dizer com isso? Terremotos que matam milhares de pessoas todos os anos pelo mundo afora. Tsunamis. Mais grave que a gente viu foi aquele do Japão, mas tem tsunami acontecendo a todo momento por aí, Maremotos, terremotos, tsunamis, chuva demais em determinados momentos e lugares, chuva de menos em outro, pessoas morrendo por chuva, por seca, por frio. Vai vendo. Agora, pensa na vida humana, vida pessoal, problemas psicossomáticos gravíssimos, crianças que nascem com deficiência. Pense em pais que vivem mal dentro de casa no seu casamento. Pensem em morte, dor, separação que dói na alma. Essa semana a família da Linara enterrou uma pessoa, fez uma cirurgia, uma pessoa muito querida para a família, todos ficaram em choque, sofrimento, morte que bate à porta da vida das pessoas, fome. Pensa na sua vida, os seus sofrimentos. Tem um autor que escreveu algum tempo atrás um livro. Esse livro ele tinha um título assim: Não Era para Ser Assim. Interessante esse título, porque quando nós vamos amadurecendo e a gente vai vendo tudo isso que está ao nosso redor, tanto na visão macro como na visão micro, que é o meu mundo ao meu redor, a gente fala, parece que não era para ser assim, gente. Parece que tem, o que aconteceu com o nosso mundo ficou assim. Pessoas viciadas, carregando vícios, Eu fico pensando, em pleno século XXI, no ano 2023, nós estamos em 2023 já? 2023, pessoas fumam. Olha, eu entendo as pessoas fumarem na década de 80, 90, mas depois de toda a campanha que foi feita sobre cigarro, diz que você não encontra jovem hoje que não fume, e é cigarro de palha, que faz mal do mesmo. Já observou que essa geração parece que ela está mais emburrecida do que a geração anterior? Tudo fuma, é cigarrinho de maconha para baixo e para cima, Você fala, gente, todo mundo enchendo a cara, prostituição, vida sexual desregrada para todo lado, e você fala igual o título desse
percebe o desajuste do nosso mundo. E esse desajuste não é de hoje. O mundo é desajustado desde que o mundo é mundo. E aí você pergunta, por quê? Por causa desse evento que nós acabamos de ler. Esse evento, ele é histórico e ele ficou conhecido na teologia como queda. A queda do homem. A queda do homem produziu todas essas tragédias, tanto no universo como na vida das pessoas. E esse grilo, hein? Vai quebrar nada? Até esse grilo aqui é fruta da queda. Não, presta atenção no grilo, não. Ó, foca aqui, né? Queridos, esse evento aqui, ele é a chave para a gente entender o nosso mundo como ele é. Porque quando esse homem, ele peca contra Deus, o pecado entra na história desse homem, mas ele não atinge só a natureza humana, mas ele atinge toda a estrutura que foi criada por Deus. Toda a estrutura. Por isso, esse texto aqui, ele diz que a terra iria produzir cardos e abrolhos, ou seja, a terra seria um lugar espinhento, um lugar difícil da gente viver. A terra não seria um lugar fácil para nenhum de nós, por conta dos espinhos que foram produzidos por causa do pecado de Adão e Eva. E todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Diz alguém, certo, que se você quer contaminar a água de uma cidade inteira, contamina a caixa d'água, e a cidade toda será contaminada por aquilo que for colocado lá na caixa. Então os nossos primeiros pais pecaram, e porque eles pecaram, todos nós nascemos na condição de pecadores. E aí a gente precisa dividir o seguinte: pecado praticado é a prática do pecado, e nós precisamos entender pecado original. Pecado original é a forma, é a condição que todos nós nascemos. Por isso Davi disse: eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ah, mas então uma criancinha de colo, pecador, nasceu na condição de pecador, apenas não pratica, porque é criança, mas o pecado original já está lá no coraçãozinho. Quando ela crescer, ela vai apenas externalizar o pecado, a condição na qual ela nasceu. Ela é pastor. Todos nós nascemos assim. Esses serzinhos bonitinhos. Ah, vocês precisam ver minha filhinha Isabel, ela está crescendo, é pecadorzinha danada. Você precisa ver ela provocando o irmão, fazendo coisas, puxando o cabelo, sabe? Ela pega um negócio que ele não gosta, 1 ano e meio, queridos, já está manifestando os traços do pecado no coração. E a gente tem que ir corrigindo, não se engane. Então vamos olhar para esse texto, e a gente vai perceber as consequências do pecado, e como é que esse pecado, ele adentrou e adentra as nossas vidas hoje, tá? Vamos perceber, acompanhe comigo aí, diz assim, ó: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher. Presta atenção, primeira coisa, nós temos aqui o primeiro caso de uma possessão demoníaca, possessão, ou seja, Satanás assumindo o corpo de uma criatura nessa terra, mas aqui era um animal. E tudo nos leva a entender que as serpentes, as cobras, não eram do jeito que nós conhecemos hoje. Como era, ninguém sabe, porque elas passaram a rastejar depois desse evento. Não sabemos se elas tinham umas mãozinhas, não sabemos se tinham perninha, mas elas passaram a rastejar depois desse evento. Foi uma marca que Deus colocou. Então entenda, Satanás assume o corpo de uma serpente, começa a falar com Eva a partir desse bicho, e é a partir disso que a gente vai ver o que vai acontecer aqui.
Olha só, disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Acompanhe a resposta da mulher. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha, queridos, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. O pecado, ele tem início na história da humanidade quando a palavra de Deus foi distorcida. Presta bastante atenção. Satanás, através da serpente, ele disse o seguinte: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Foi isso que Deus tinha dito? Que não podia comer de toda a árvore do jardim? Não foi, queridos. Não foi. Na verdade, Deus disse: pode comer tudo, só tem uma árvore que eu quero que você não coma. Aí a mulher, ela faz um acréscimo. Ele diz: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Até aqui beleza, mas ela diz o seguinte: e nem tocareis nele, para que não morrais. Deus disse que não podia tocar? Não disse. Em momento algum, Deus disse que não podia comer. E aí, queridos, a serpente percebe que Eva estava fraquejando naquilo que era relacionado à palavra de Deus, e aí então ela dá um checkmate em Eva. Ela diz o seguinte: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ela lança dúvida na palavra de Deus. Deus disse: se comer, vai morrer. Vem Satanás e diz: morre nada. Papo de crente, morre nada, conversa de crente. Não acredita nisso não, Eva. Deus diz que vai morrer, não morre, pode desobedecer, que vai ficar tudo bem na sua vida. Sedução do diabo, distorcendo a palavra de Deus. Satanás, ele faz muito isso, sempre fez. Lembra Mateus capítulo 4, depois você pode ler na sua casa. Jesus está 40 dias de jejum no deserto, e o diabo vem tentar Jesus. E como que ele tenta Jesus? Ele prova Jesus através da palavra de Deus. Ele utiliza a palavra de forma distorcida, com o objetivo de fazer com que Jesus tropece. Jesus conhecia a palavra, porque ele é o autor da palavra. O que eu quero dizer para os irmãos? Eu quero dizer o seguinte: tome muito cuidado quando as suas decisões, elas são decisões que não levam a palavra de Deus em consideração. Por que é tão importante a gente pensar isso? É tão importante a gente pensar isso porque hoje nós vivemos em uma sociedade secularizada. O que isso significa, queridos? Significa que nós vivemos em uma sociedade que desprezou por completo o conhecimento de Deus e a vontade de Deus sobre as suas vidas. E o que isso tem gerado? Isso tem gerado incredulidade no coração das pessoas. E as pessoas vão tomando decisões ao longo de sua vida sem levar a vontade de Deus em consideração. Então elas se casam sem levar a vontade de Deus em consideração. E depois sofrem. Eu me lembro disso, de uma jovem, quando eu trabalhei em Fronteira, e ela namorava um moço não cristão, um moço sem temor de Deus, um moço que estava nem aí para as coisas de Deus, e já mostrava na época do namoro uma rebeldia com relação a Deus e às coisas de Deus. E um dia ela me procurou e ela disse para mim o seguinte: eu vou casar com ele. E ela veio se aconselhar comigo. Ela disse: eu estou insegura. Eu falei assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe que você vai se casar com um jovem que não é cristão. Esse moço não é crente. Então você precisa ter consciência
das consequências e daquilo que você pode colher um dia na sua vida. Não, mas eu gosto dele como casado. E eu aconselhei, ele disse, nunca exija dele um comportamento cristão, porque ele não é cristão. Qual é o problema? Uma moça crente casa com um não cristão e quer exigir dele um comportamento cristão. Não vai ter isso, porque o princípio da palavra já foi quebrado. Qual é o princípio da palavra? Que a gente não deve se relacionar em julgo desigual. O que é julgo desigual? Um crente se relacionando com uma pessoa não crente. É muito interessante isso. No Antigo Testamento, Deus dava ordens expressivas ao povo. Não é para casar com pessoas que não sejam do povo de Israel. O povo de Israel tem que casar com israelita. E quando o povo casava com pessoas de outros povos, o que acontecia? Contaminação. Porque as mulheres dos outros povos, os homens dos outros povos, levavam a idolatria deles para dentro da casa do povo de Deus. E como que os filhos iam crescer? Iam crescer sem conhecer o Deus de Israel e adorando outros deuses. E aí, queridos, eu disse isso para essa moça, o tempo passou, depois de 10 anos eu voltei lá. Tragédia, queridos, tragédia, porque ele começou a trair essa moça. Eles tiveram 2 filhos, 2 ou 3 filhos, não sei, se separaram. Hoje ela está fora da igreja, desiludida, sofrendo por conta dessa separação. Perceba, tudo porque a palavra de Deus foi deixada de lado. Não foi dado o devido valor àquilo que é a recomendação da palavra de Deus. Precipitação. Porque se tivesse casado com um moço crente, aí você diz, não, mas tem gente que casa com gente crente e não dá certo. Claro, queridos, mas o índice é muito menor. O índice é muito menor. Por que eu estou citando esse exemplo? Esse é um exemplo. Mas quando nós colocamos a nossa vida em obediência à palavra, todos os aspectos da nossa vida tem muito mais chance de dar certo. Muito mais chance de dar certo. Criação de filhos, por exemplo. Se eu crio os meus filhos pela ótica daquilo que a palavra de Deus me ensina, tem chance de dar muito mais certo. Se eu trabalho ou eu faço os meus negócios financeiros na perspectiva daquilo que a palavra de Deus me orienta, a chance é de dar muito mais certo. Quando eu obedeço a palavra, a minha vida tem chance de dar muito mais certo. Meu casamento, eu preciso olhar para a palavra de Deus e eu preciso ver que é o meu casamento à luz da palavra de Deus, o que Deus espera de mim, que tipo de marido Deus espera que eu seja, que tipo de esposa Deus espera que as irmãs sejam dentro da sua casa, na ótica da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus precisa ser guia, precisa ser direção para as nossas vidas, em tudo que a gente vem a fazer nas nossas vidas. Mas presta atenção, essa palavra, quando ela é desprezada, ela leva as pessoas por caminhos tristes. A Bíblia chega a dizer por caminhos de morte. Caminhos de morte. Presta atenção. O segundo aspecto que esse texto vai tratar diz o seguinte: porque Deus sabe, versículo 5, que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Presta atenção, como Deus. Olha só a proposta do diabo. Coma desse fruto, sai debaixo dessa autoridade desse Deus, seja independente desse Deus. Sabe qual é a proposta do diabo? Seja um ser autônomo. Você não precisa de Deus sobre a sua vida. Não precisa. É aquela expressão, faça aquilo que o seu coração mandar. O que a Bíblia fala sobre o coração? Que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. A grande questão que você precisa responder é a quem você irá servir.
a ideia de Satanás aqui é: coma do fruto e abra mão da autoridade de Deus sobre a sua vida. É tão interessante a palavra do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo ele diz assim: eu sou escravo de Cristo Jesus. Sou escravo de Cristo. E aí você pergunta: credo, pastor, a gente quer ser livre, não é isso que a gente ouve? Eu quero ser livre para fazer o que eu bem entender. Ninguém é livre nunca. Ou você será escravo de Cristo, ou você vai ser escravo de Satanás. Essa liberdade não existe para ninguém. Só que, querido, ser escravo de Cristo é uma bênção. Ser escravo de Cristo nos livra de muitos males nessa vida e ainda nos garante um lugar na eternidade. E a gente precisa entender o que Paulo está falando sobre ser escravo de Cristo. Porque na época no primeiro século, quando o Novo Testamento foi escrito, haviam milhares de escravos em Roma. Milhares. E a escravidão não era por questão de cor da pele, como aconteceu no Brasil. A escravidão normalmente era por dívidas nos tempos bíblicos. Você não tem como me pagar, então você vai ser meu escravo. E os filhos que nasciam na casa se tornavam escravos também. Porém, querido, sabe o que acontecia? Muitas dessas relações entre senhor e escravos, o que acontecia é que eles se tornavam amigos. E chegava num ponto que o senhor falava: olha, eu tenho muito amor por você e por sua família, vocês já estão me servindo há muitos anos, eu vou te dar a carta de alforria. Você está aqui sua carta de alforria, você agora é livre e pode ir embora. E sabe o que as pessoas diziam? Elas diziam assim: olha, muitas pessoas, não eram todos, diziam: antes eu te servia porque eu era seu escravo, agora eu quero te servir por amor. É essa relação que Paulo está falando quando ele diz: eu sou escravo de Cristo. É aquela pessoa que foi chamada pelo amor de Cristo, foi alcançada pelo amor de Cristo, e ele ama a Cristo, e ele quer servir a Cristo a todo custo. Então ele não quer ser um ser autônomo, não quer, ele não quer ser um ser independente de Deus, porque agora ele reconhece que Deus está sobre a sua vida, e é muito bom ser escravo de Cristo. Porém, queridos, qual é a tônica da nossa sociedade? Me lembro de uma propaganda no shopping que dizia assim: você no centro de tudo. E aí tinha um desenho de uma pessoa no centro de tudo. Nós temos o tempo todo esse desejo de estarmos no centro de tudo. Não se engane. Esse desejo é meu, esse desejo é seu, esse desejo é seu. Está no nosso coração, a gente quer estar no centro de tudo, no centro de tudo. Nosso coração pecaminoso quer o tempo todo assumir o controle de tudo, não é? A gente quer ter o controle de tudo. Deixa eu te dizer uma coisa: você não tem o controle de nada. Nós não temos o controle de nada, de absolutamente nada nas nossas vidas, mas a gente quer ter. A gente quer ter. Essa é a ideia de autonomia, de seres humanos miseráveis, porque nós somos seres miseráveis nesse universo de meu Deus. Nós somos seres querendo ter o controle de tudo sempre, e nós nos esquecemos que nós precisamos sujeitar as nossas vidas a Deus. Esse foi o ponto central, aonde Adão e Eva caíram. E esse é o ponto central onde nós caímos: o desprezo pela palavra de Deus e o achar que você pode viver nesse mundo sem Deus. Primeiro você despreza a palavra, depois você é levado a pensar que você tem o controle da sua própria vida e você pode ser um ser autônomo e tomar decisões sem levar Deus em consideração. Sabe o que isso tem levado? Tem levado aquilo que eu falei lá no início: uma geração inteira que está vivendo escravo dos seus vícios, escravos de pecados. Como é triste, né, queridos? A gente vê isso. Como é triste. Uma geração inteira afundada em cigarro, bebida, pornografia, sexualidade distorcida. Você olha para esse pessoal, eu pelo menos olho,
mas eles estão lá achando que são a última cereja do bolo, a última azeitona da empada, e eles não estão percebendo, queridos, que eles estão caminhando por um caminho dos mais tristes do mundo. Gente que não consegue celebrar a vida sem cachaça. Eu não sei se eu falei isso aqui ou em algum outro lugar. Conversei com uma pessoa esses dias para trás, 7 estentes no coração, aquelas molinhas no coração, infarto, quase morreu por conta de cigarro. Eu conversando com essa pessoa, ela falou assim: não consigo largar desse trem. Escravos, não querem Deus, por não quererem Deus, vivem vidas completamente escravizadas. Mas a gente pode falar, queridos, e eu quero dar uma nota de esperança aqui. Um dia tudo isso será revertido. Tudo isso será revertido. Quando? Quando Cristo voltar, ou então quando a gente for ao encontro dele na eternidade. Os males que o pecado produz em nós e no nosso mundo serão completamente revertidos. E nós veremos, queridos, de forma plena na eternidade. A gente não sabe nem dizer como será isso, mas os problemas serão todos resolvidos e consertados. Eu quero terminar falando de um amigo meu que, por conta de um erro médico, a filha dele viveu acamada até 20 e poucos anos de idade. Há 2 ou 3 semanas atrás ela veio a falecer. Provavelmente não soube por problemas respiratórios. Ela tinha muito problema respiratório, problema pulmão. A casa dele sempre foi um lugar onde todos chegavam e viam a presença de Deus. Paz. E ela se foi. E ele escreveu um texto como se fosse para ela, mas ele sabe que ela não está lendo esse texto, porque ela está na eternidade. Mas ele escreveu um texto no Instagram, muito bonito, dizendo: olha, filha, aqui você sempre teve suas limitações. Você nunca pôde viver de forma normal aqui, mas agora eu sei que você está junto com o Pai. E daqui a pouco nós vamos nos encontrar. E eu sei que você estará perfeita na eternidade. Porque o lugar onde o mal do pecado será desfeito vai ser na eternidade. Como é que a gente chega lá, queridos? A gente chega lá entregando nossa vida a Cristo Jesus e deixando Ele governar as nossas vidas através da sua palavra. Sabe o que significa aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Significa aceitar o governo dele sobre a sua vida. O governo de Cristo sobre a sua vida. Ou seja, é uma decisão seguida de decisões diárias na sua vida. O tempo todo você precisa se perguntar: qual é a vontade de Deus para mim? Pode falar. E essas escolhas precisam estar sujeitas à palavra. É onde está as nossas escolhas, aonde elas estão firmadas. Se é em Cristo, como o pastor nos disse, ou se é o diabo. Então, queridos, presta bastante atenção. O meu desejo, como pastor da igreja, é que nós tenhamos aqui pessoas que já entenderam que não devem ser pessoas autônomas, que aceitam o governo de Deus sobre suas vidas. Na verdade, esse é o desejo de Deus para nós. E que sejam pessoas obedientes e que sujeitem as suas vidas à palavra de Deus. Quando isso acontece, Deus, só bênção começa a ser derramada nas suas vidas. Não significa que você não vai ter problema. Nós vivemos num mundo caído. Os problemas virão. Porém, queridos, nós estaremos de conformidade com aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Vamos colocar nossas vidas na presença de Deus. Pai, eu quero te agradecer por tua palavra.
pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a viver de acordo com a Tua palavra sobre nossas vidas, para que as nossas vidas, Deus, tenham coerência com aquilo que é a vontade do Senhor para nós. Muito obrigado pela Tua palavra. Ela é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Ela é mais preciosa do que o ouro, ela é mais doce do que o mel e o vestibular dos chavos. Ela é capaz de nos levar para perto do Senhor e nos conduzir ao longo da nossa vida, de tal forma que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Não nos deixe viver de forma eterna, Deus, mas que possamos sujeitar a nossa vida à Tua palavra para vivermos de acordo com a vontade do Senhor. Nos abençoe. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito do Senhor sejam com todos nós, Igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém? Amém.